Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre expansão. Expansão é uma técnica de alongamento em que nós vamos afastando as extremidades, nós vamos afastando um osso do outro, a gente vai criando espaços dentro do corpo. Então, a expansão, quando a gente pensa, né, em qualquer coisa que se expande, ela cria espaço interno. E esse espaço, ele é propício para a cura, para a regeneração das células, dos tecidos. A gente precisa de espaço. Em tudo na vida a gente precisa de espaço, certo? Então, o nosso corpo também precisa. Nessa aula, a gente vai criar espaços mesmo dentro do corpo, né, a gente vai abrir as articulações, a gente vai abrir o corpo, a gente vai fazer movimentos opostos, né, criando essa expansão no corpo, para que a gente aumente o fluxo sanguíneo, né, o fluxo de oxigênio, de nutrientes pelo corpo, a energia vital, e aonde há bloqueio, aonde está rígido e ressecado, a gente vai abrir para poder levar esses nutrientes, esse oxigênio, essa energia, para a gente conseguir fazer esse trabalho dessa autorregulação, dessa cura, né? Desse trabalho que vai ajudar o corpo a se regenerar. Então, a expansão tem muito a ver com a cura. Então, quando a gente expande o corpo, a gente está propiciando processos de regeneração e cura no corpo. Tá? Então, a terapia corporal, a gente fala que o corpo saudável é um corpo que pulsa. Então, aquele corpo que pulsa é isso que a gente está buscando. Por quê? Porque quando para de pulsar é porque morre. Só que o que acontece? No nosso dia a dia, a nossa tendência, né, de uma forma geral, é fazer a contração. Nós estamos sempre fazendo a contração, seja por estresse, seja por angústia, seja por tristeza. E isso tudo vai aumentando cada vez mais o quê? Esse movimento para dentro. Então, nós queremos a pulsação, a gente quer pulsar. Então, a gente favorece a expansão porque normalmente nós estamos em contração. Então, a gente expande para a gente conseguir fazer esse corpo pulsar. Vamos lá? A gente vai fazer um pouquinho sentado aqui. Vamos deitar e depois a gente volta para a posição sentada. Então, o seguinte, dentro dessa posição, né, vocês já, não sei se vocês já estavam aí sentados, mas essa aula, vamos começar aqui, então já começa a pensar no ajuste tensional, nos apoios. Então aqui os isquios, se vocês fizerem isso aqui para um lado e para o outro, né, vocês vão sentir os isquios, esses ossinhos, que a gente senta. Esses ossinhos, eles estão aterrados, mas ao mesmo tempo, ele recebe a força de reação da terra, mas ele ajuda o meu corpo a relaxar. Então eu quero o corpo relaxado e firme. Então esse é o ajuste tensional na posição sentada. A respiração profunda, então lembra que a gente traz o ar aqui para o abdômen e o olhar para frente no ponto fixo. Então agora, para começar a nossa aula de expansão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos respirar, expandindo bem o diafragma, então vem com essa imagem do diafragma se expandindo, 360 graus, e ao mesmo tempo que eu abrir o diafragma, que eu fizer esse movimento de expansão, eu vou abrir os olhos, tá? A gente pode até fazer um movimento com as mãos também, de abrir. E na hora de soltar o ar é o contrário. Na hora de soltar o ar a gente vai fechando devagar, a gente vai fazendo um movimento lento, até chegar no máximo e fazer um pouquinho mais de força para contrair, tá bom? Então vamos. Isso. E agora vamos começar fazendo um trabalho de respiração profunda, fazendo a abertura dos olhos, da boca, diafragma, e vamos fazer um movimento com o corpo de abrir. Então nós vamos abrir o peito e fechar. As mãos podem ficar aqui, tá? Nos joelhos. Então, este movimento de abrir e fechar
vai automaticamente fazer o movimento com a coluna, tá? Então a gente expande e depois faz o movimento com a coluna de flexão aqui do tronco. Então, começou 5 ciclos de respiração profunda, abrindo tudo, pode abrir a boca e colocar a língua para fora também, quem conseguir, junto com a respiração. Começou. Isso. Pode fechar os olhos um pouco. Vamos terminar de fazer essa calibragem no corpo, observar as sensações. Ok? E vamos fazer um outro trabalho aqui de expansão da linha lateral. O que vocês vão fazer? Vocês vão subir, podem começar com o braço esquerdo de vocês. Então, levanta o braço esquerdo, nós vamos abrir a linha lateral, afastando a mão esquerda do isquio esquerdo. Então, a mão direita vai ficar no chão para fazer uma alavanca. Vocês vão primeiro subir a mão esquerda em direção ao teto e o isquio em direção ao chão. Então, a gente começa a afastar, o corpo começa a abrir na lateral, e esse braço que está no chão, a mão direita de vocês, vai fazendo força também contra o chão, para a gente conseguir abrir a lateral no tronco. Então, movimentos opostos, a mão vai para um lado e o isquio vai para baixo. Eu vou sentindo os tecidos se abrindo. Podem fazer bastante força, abre, 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 e relaxa e volta. Então, gente, o trabalho com a expansão é um trabalho que vocês vão sentir o corpo assim, abrindo bem, tá? A ideia é essa, vamos dar permissão para essa abertura, tá bom? Por outro lado, a mão no chão, a mão esquerda de vocês, levantou o braço direito, a mão direita vai para o teto e o isquio direito vai para o chão. Faz a força oposta e vai descer no tronco, a mão esquerda aqui começa a fazer força para empurrar e abrir ainda mais essa lateral. Pode abrir, abre, 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 força para afastar a mão esquerda do isquio esquerdo e relaxa e volta. Observa a sensação de fazer essa abertura, o corpo esquenta porque a energia começa a fluir. Vai sentindo essa sensação, podem fechar os olhos. Eu me abro para a cura e para novas oportunidades na minha vida. Vamos deitar. Nós vamos fazer um trabalho deitado agora. Vocês já sabem qual que é a posição da pelve aberta, né? Que é a posição de entrega. Então, podem começar nessa posição, braços em Y, um pé apoiado no outro, na posição da borboleta. Deixa a pelve bem aberta. Relaxo, os olhos abertos, mas relaxados, olhando para o teto. Por enquanto, nós vamos deixar o corpo totalmente relaxado e entregue. Ajusta aí os apoios, respira profundo e libera um suspiro bem profundo e gostoso. De novo, inspira. E aí, nessa posição, vocês vão deixar bem aberto a virilha, as axilas, então, axilas bem abertas. Vocês vão deixar a mandíbula solta, aberta, a boca um pouquinho aberta, e os olhos abertos olhando lá para trás. Olha lá para trás, olha para um ponto fixo lá atrás, posição de total entrega, entrega o corpo para a terra, relaxa.
eu me abro para a cura e para todas as oportunidades na minha vida. E lentamente vocês vão olhar, podem fechar os olhos, fechem os olhos, vamos subir os joelhos, lentamente, sobe os joelhos, afasta uma perna da outra, mantém os braços lá atrás. Vocês vão deixar os dois joelhos caírem para a direita. Deixa os dois joelhos caírem para a direita. Olha para a mão esquerda. Inspira. Solta o ar e vocês vão flutuar o braço e vão deixar a mão puxar o braço para a diagonal lá atrás, enquanto o joelho esquerdo faz força para baixo, em direção ao chão. Então, a gente vai abrir essa lateral esquerda do corpo. Olha para a mão esquerda, mantém a força oposta, relaxa e volta. E subir os dois joelhos. Vamos fazer para o outro lado, deixa os dois joelhos caírem lá para o lado esquerdo, olha para a mão direita, inspira, flutua o braço, deixa a mão puxar o braço para a diagonal lá atrás e o joelho vai fazendo força em direção ao chão e entra na expansão. Abre, faz a força oposta e relaxou, voltou. Chegou aqui, vocês vão cruzar a perna esquerda sobre a perna direita e vão deixar os dois joelhos caírem lentamente, sem pressa. Deixa os dois joelhos caírem para a esquerda de vocês. E novamente nós entramos aqui numa expansão, só que agora a perna esquerda vai fazer força com o joelho direito para baixo e a mão direita vai flutuar. E vocês podem ajudar com a mão esquerda aqui, vocês podem ajudar a gente conseguir fazer uma torção em expansão. Expande, afasta, deixa a mão direita ir para a diagonal lá atrás, olha para a mão e a força aqui, tanto da perna esquerda quanto da mão esquerda, fazendo força para baixo, a gente conseguir abrir bem a lateral direita do corpo, força, isso, e volta. Então, esse é um trabalho que a gente faz força no corpo, para alongar, força para abrir espaço. Cruza agora a perna esquerda sobre a direita. Podem deixar cair para a direita de vocês. Olha lá para a mão esquerda. Flutuou o braço. A mão direita pode ajudar com a perna para baixo. Faz essa torção no corpo. Inspira. E força. Expande. Deixa a mão ir lá para trás e o joelho vai descendo e relaxa e volta. Quando voltar, vocês vão descer os braços e afastar as pernas. Fecha os olhos. Vamos sentir essa energia fluindo no corpo e já vira de barriga para baixo. Vocês vão virar de barriga para baixo. E vamos fazer agora uma expansão aqui, em decúbito ventral. E aqui, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar as mãos ao lado da cabeça. Nós vamos receber a força de reação da terra, as mãos bem abertas, empurrou o chão, e vocês vão dando permissão para o corpo subir. Vai empurrando, se tiver muito difícil, a mão pode ir mais para frente um pouco. Relaxa os ombros aqui, relaxa os glúteos lá atrás. Vocês vão olhar para cima e nós vamos incluir a língua e o sorriso. Então, vocês vão subir a língua e dar um sorriso. E olha para baixo e desceu. Esse é o movimento que nós vamos fazer. Vamos fazer mais 5 vezes. Então, empurrou, subiu, vai com a língua. Sorriso. Relaxa. E volta. Vamos deixar toda a cadeia posterior relaxada. Então, relaxa o glúteo, porque a nossa tendência é contrair o glúteo. Ok? Vamos abrir a parte anterior, mas a gente precisa relaxar a parte posterior. De novo, empurra. E volta.
Ó, pessoal, aqui, ó, a força das mãos bem abertas para receber a força de reação da Terra e eu consegui me sustentar. Vamos lá. Voltou. Mais uma vez. Empurrou, subiu e olhou para baixo. Volta e já vem direto para a posição de 4 apoios. Bom, nessa posição de 4 apoios, vocês vão fazer o seguinte, nós vamos fazer aquele alongamento do yoga, que é esse alongamento aqui da criança, só que vocês vão colocar as mãos em garras no chão, abre um pouquinho, afasta um pouquinho o joelho do outro, e nós vamos deixar o quadril cair lá nos calcanhares e vamos abrir a parte anterior, abre as axilas, vai descendo lentamente até encostar a testa no chão e alonga. Afasta agora, vocês vão empurrar os dedos no chão, empurra e deixa os quadris irem lá para trás e o peito em direção ao chão. Afasta as extremidades e relaxa e volta. Sentou. Gente, é muito importante que vocês, ossos, se afastando. E esse afastamento dos ossos, ele não tem uma regra. Depende da posição, e vocês podem ir brincando de experimentar como que eu faço, se eu alongar assim, se eu alongar assim, se eu afastar. Então, na verdade, esse trabalho é para vocês entenderem como que é feita essa técnica, como que eu posso afastar, como eu posso me alongar aqui fazendo movimentos opostos, ok? E uma coisa assim, uma analogia que eu gosto de fazer é com a barraca de acampamento. Quando a gente monta uma barraca, já perceberam, né? Do elástico, das hastes e da borracha. Imagina que essa aula de expansão é uma aula que a gente está montando barraca. Então a gente monta essa barraca, a gente precisa dos ossos bem estendidos e um afastado do outro e criando esse ambiente de tensegridade, né? Da boa distribuição de tensão, tá bom? Essa aula de expansão é uma excelente aula para trabalhar a biotensegridade, né? Essa distribuição de tensão no corpo. Bom, gente, vamos agora em posição aqui de 4 apoios. Vocês vão deixar a perna direita de vocês lá atrás. Deixa eu fazer aqui. A perna direita de vocês lá atrás flutuou. Ela vai flutuar e ela vai cruzar e nós vamos apoiar a borda lateral do pé lá atrás. Ok? E agora, com as mãos, nós vamos caminhar em direção ao pé direito. E aí a gente entra numa expansão e torção, empurra o chão com as mãos e a cabeça, ela quer alcançar o pé lá atrás. Força, expande e volta. Relaxa. Muito bom. Vamos fazer tudo pro outro lado. Perna esquerda atrás, flutua, cruza, apoia a borda lateral, vai andando com as mãos, vai andando, e a cabeça agora vai em direção ao pé esquerdo, força, empurra, vai até lá, e relaxa, e volta. E aí vocês podem sentar, é uma aula que esquenta bem, a gente sente de fato a energia circulando, e vamos alongar a cadeia posterior agora. Nós vamos fazer aquele alongamento clássico, né? De fazer esse movimento do tronco em direção à perna, só que nós vamos acrescentar um elemento. Nós vamos fazer um trabalho do grounding, dos apoios, empurrando os calcanhares para baixo o tempo todo. Então, nessa posição sentada, ó, estou sentada aqui, vocês vão empurrar os calcanhares e vocês vão perceber que com esse movimento para baixo, fica mais fácil de descer. Recebe a força de reação, a força ela vem pela perna e nós vamos usar a força dos braços agora para ir para frente. Então, olha para baixo e abre a cadeia posterior do corpo, empurrando os calcanhares para baixo, as mãos fazem força lá para frente, empurra as mãos e relaxa e volta. Descansa.
eu me abro para a cura, para as oportunidades na minha vida, né, gente? Vamos criar oportunidades para novos movimentos, novos pensamentos, né, oportunidades de sentir mais as emoções, oportunidades de uma forma geral. E a cura, né, a cura fisiológica, né, a cura do corpo físico, do corpo energético, do corpo emocional, do corpo mental. Então a gente tem que pensar nessa cura integral. E agora eu gostaria da gente ficar aqui um minutinho com os olhos fechados para mentalizar essa cura, agora que abrimos bastante espaço no corpo. Observa como que o calor aumenta, como que a energia está circulando. Observa esse trabalho que foi feito. Vamos beber bastante água agora, podem abrir os olhos. E espero que tenham gostado dessa aula de expansão. Um beijo grande. Até a próxima aula.